Doutora Elaine Oliveira da Silva. A doutora Elaine não está. Está. O doutor Altair tem a palavra pelo prazo regulamentar. Eu cumprimento nessa tarde, dou meu boa tarde a todos os operadores do direito aqui presentes. Eu faço na pessoa da ilustre relatora, desembargadora Evangelina, e dos vogais, doutor Estevam Luquezzi, doutora Cláudia Maia, e cumprimento todos os serventuários, colegas advogados aqui presentes. E eu venho hoje à presença dos senhores na difícil missão da advocacia em causa própria. Diz o brocado jurídico que quem advoga em causa própria tem um tolo por cliente. Mas venho de ânimo renovado, porque essa é a segunda sustentação que eu produzo em causa própria nesse ano, e a primeira também de forma presencial, voltando aos trabalhos após 3 anos de pandemia, foi perante ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde, advogando em causa própria, talvez na ação mais importante da minha vida, eu obtive a unanimidade, o acórdão, mantendo a guarda unilateral das minhas filhas, sem direito de visitação à genitora, pelos fatos que estão lá expostos e provados de forma contundente, confirmando a decisão de primeira instância que foi prolatada em 2020 naquela cidade, naquela comarca. Pois bem, ainda nessa difícil missão da advocacia em causa própria e tentando manter afastadas as emoções de quem foi a vítima de uma prorrogada injustiça, eu quero manter aqui o foco na questão de direito civil posta perante esta Câmara Civil. Trata-se do direito de propriedade, previsto no artigo 1128 do Código Civil. E é muito claro nos autos cristalinos que não há dúvida alguma sobre esse direito de propriedade e não há nenhuma causa impeditiva, modificativa ou extintiva do pleno exercício desse direito. A escritura pública lavrada em 2007, quando, com muito orgulho, com 27 anos, eu pude comprar a minha primeira casa própria, já que trabalho com minha própria renda desde os 13 anos, num escritório de advocacia familiar. Então eu estou com 43, 30 anos, já vendo de muita coisa nessa vida do mundo jurídico, mas parece que tudo isso serviu de preparação para essa situação que eu tenho enfrentado nos últimos 3 anos. Porque apesar da documentação farta da propriedade plena e absoluta deste imóvel, uma casa avaliada em 5 milhões de reais na comarca de Manhuaçu, apesar da revogação da decisão judicial que colocou na posse desse imóvel uma pessoa que está há 1 ano em esbulho possessório, e essa posse precária está revogada por esse mesmo Tribunal de Justiça desde março de 2022, apesar de tudo isso, eu permaneço privado do exercício da minha propriedade, a qual obtive sozinho, através de trabalho, e numa situação muito simples. Casa obtida em 2007, e após alguns namoros, algumas pessoas que frequentaram esse imóvel, em 2013, em função de uma gravidez não planejada, eu me casei perante o religioso e vivi em regime de união estável com uma pessoa 15 anos mais jovem. E, infelizmente, nessa parte, eu deixo um pouco de falar a respeito daquilo que é o direito civil, que está muito claro e cristalino perante a documentação apresentada. Não há nenhuma forma legal perante a lei civil da situação permanecer como está. E é inevitável, porque aqui, ao defender o meu direito, nessa esteira eu defendo o direito de muitos que poderão estar passando por essa mesma situação diante de uma onda cultural muito importante. Eu, que sou pai de 2 meninas, casado legalmente no civil
há quase 2 anos com a minha nova esposa, 5 anos mais velha, uma mulher sábia que edifica o nosso lar, que vivo com a minha sogra e tenho a convivência de 2 enteadas médicas. Eu posso dizer, a Lei Maria da Penha é extremamente importante, sim, mas infelizmente, como muitas vezes acontece no Brasil, a deturpação do espírito da lei para vantagens indevidas já é uma realidade jurídica nesse país, escondida no segredo de justiça das varas criminais e das varas de família. É com muita dor que eu manifesto a respeito dessa situação, porque foi através da Lei Maria da Penha, de uma denunciação caluniosa, de uma manipulação vergonhosa das previsões legais, da celeridade da proteção à mulher que é dado nesses casos, que através das más intenções de uma falsa vítima, que alerto, senhores desembargadores, eu temo que verão muito a repetição desse tipo de situação perante o tribunal, porque os casos civis de divórcio, de separação, estão começando todos na delegacia por orientação de advogados que atuam na área criminal e agem em parceria com civilistas, criando um novo sistema jurídico. Imaginem os senhores. E é envergonhado que eu venho perante essa Câmara, porque a situação em causa própria é difícil, mas os fatos estão robustamente provados. E a realidade é que uma mulher 15 anos mais jovem, vinda da extrema pobreza, vendo a possibilidade de se enriquecer, de se locupletar, por ter se envolvido amorosamente com um rapaz jovem da sua idade, e que eu faço aqui, mais uma vez, esse registro, essa denúncia de um fato robustamente provado, que já está em apuração na Corregedoria de Polícia pelo 2º inquérito consecutivo. O inquérito desta Lei Maria da Penha foi todo ele conduzido por um delegado regional que avocou este inquérito da Delegacia Especializada da Mulher e conduziu para atender interesses do seu próprio filho. O rapaz jovem, também estudante de Direito, que hoje é advogado, que trabalhava no escritório de advocacia da pessoa que representa aqui a agravada, o senhor Glauco Murad Macedo. E nessa situação tão grave, um delegado regional, protegendo os interesses do seu próprio filho, avoca o inquérito de Maria da Penha, provoca o afastamento do lar do suposto agressor. E registre-se, nunca houve nenhuma agressão. Simplesmente com base na alegação de que houve uma ameaça. A ameaça essa ocorrida quando eu estava em outro país com as minhas filhas e lá, achacado por uma centena de ligações, e ligações que estavam sendo gravadas, ou seja, provocando o registro proposital de uma reação verbal que ainda assim não configura o crime de ameaça, porque houve a ameaça de exercer legitimamente o meu direito, o que eu fiz. Tanto que ingressei em juízo, obtive a guarda unilateral das filhas com base em robustas provas dos crimes cometidos, e não só esses que eu narrei aqui, outros tantos. A gravidade desse caso chegou a uma tentativa de homicídio no Espírito Santo da minha atual esposa, da mãe socioafetiva das minhas filhas, e tudo isso através da condução criminosa de um delegado regional interessado em conduzir os interesses da amante do seu filho. E esses fatos robustamente provados geraram sim uma punição. Esse mesmo delegado não se encontra mais na comarca de Manhuaçu, e ao invés de ser promovido para Ipatinga, foi removido para Ponte Nova e agora, na sequência, para Rio Casca, encolhendo na carreira. Porque eu tenho sistematicamente lutado para que o meu direito seja preservado, e um direito que não é só meu. Esse patrimônio pertence às minhas filhas. Essa casa, avaliada em 5 milhões de reais, é o único patrimônio real que temos, porque, infelizmente, numa tentativa de golpe financeiro fantasiada de divórcio, uma série de alegações sobre direitos que pertencem a mim e ao meu irmão, herdeiros, e como todos sabem, direito de herança não alcança questão alguma na ação de divórcio, criou-se através da Lei Maria da Penha um mecanismo de chantagem e extorsão. Isto porque, enquanto a pessoa permanece neste imóvel de forma ilegal, em flagrante esbulho possessório, já que a medida protetiva que lá a colocou por afastamento do lar do suposto agressor, numa urdidura de falsa acusação, revogada desde março de 2023 por esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais à unanimidade,
Não há porquê a permanência dessa pessoa neste imóvel, a não ser facilitar para que haja uma sequência de tentativa de chantagem e extorsão, no sentido de se obter um patrimônio do qual não faz jus, porque todo ele é angariado muito antes de se envolver com a dita falsa vítima aqui agravada. Portanto, o que se pede a essa corte, diante das provas robustas apresentadas, diante da tristeza desses 3 anos tentando obter lá na justiça criminal a devolução da posse, e lá, sim, várias tentativas que terminaram não com análise de mérito, nunca com análise de mérito, mas sim com uma sequência de decisões aonde não se apreciou o direito, alegando que o instrumento não era o correto, dessa vez não é via agravo que vai poder escrever, tem que aguardar a apelação, até chegar, enfim, na revogação da protetiva. E revogação da protetiva é essa que criou uma situação sui generis. Revogada, porém não devolveu o status quo. E aonde a Câmara Criminal lavou as mãos e falou, agora o seu problema de propriedade você resolve na Câmara Civil. Mas essa pessoa foi colocada na posse do imóvel pela Câmara Criminal, pela Justiça Criminal. Porém, o tribunal entendeu, até suscitamos, houve suscitação de conflito negativo de competência em uma dessas discussões, entendeu que somente aqui na Câmara Civil poderiam estar reavendo a posse desse imóvel. Posse que é urgente, porque os prejuízos financeiros perduram no tempo. Eu que tenho a guarda das minhas filhas há 3 anos e não recebo pensão. Ora, direitos iguais. Se buscam os direitos iguais, então que se apliquem os direitos iguais e que não se permita, senhores, que a Lei Maria da Penha, tão importante, se torne instrumento de manipulação para que pessoas obtenham vantagem indevida em cima de homens com melhor vantagem financeira, patrimônio financeiro adquirido licitamente através de muito trabalho, concomitante à advocacia e empresarial, trabalhando desde os 13 anos e tendo que lidar com a sequência de chicanas e absurdos se valendo dos benefícios da Lei Maria da Penha, onde parece que o rótulo de agressor, mesmo que não tenha havido uma única agressão, já causa um pré-julgamento social. E isso aconteceu à vontade nessa estratégia de criar uma demonização, uma destruição de reputação. O uso da internet, então, foi de forma inflamada. Ao longo desses 3 anos, à medida que a justiça real, civil, ia dando decisões todas favoráveis à verdade dos fatos, o único instrumento que sobrou a quem quer extorquir e chantagear foi usar do pandemônio da internet, sendo que não 1, 2, 3, mas 5 decisões da justiça civil determinaram que se interrompesse esses ataques, essa destruição de imagem, com ordem que foi sistematicamente desobedecida, num desrespeito ao Poder Judiciário. Isso durou durante toda a pandemia. E eu não posso deixar de registrar, não fosse também o absurdo de um inquérito de Maria da Penha conduzido por um delegado para proteger o interesse do próprio filho e da sua amante, nós tivemos também as provas robustas, porque hoje na vaidade da internet, desembargadores e desembargadoras, as próprias pessoas expõem a gravidade dos seus crimes sem nenhum pudor. Durante a pandemia, essa casa, o imóvel adquirido a duras penas, foi utilizado à torta e à direita para a realização de eventos. E esses vídeos estão todos nos autos. Grandes festas, bailes funk, destruindo o imóvel, porque é muito fácil. Só eu sei a dor de conquistar um patrimônio legitimamente, as dificuldades, os riscos na estrada, os estudos, as horas de cotovelo roxo estudando. E é muito fácil destruir um imóvel alheio, fazer dele um palco de festas, durante toda a pandemia, rindo da lei. Pois bem, e todos esses fatos estão, como eu disse, robustamente provados, muito bem documentados, inclusive o assédio processual que se formou, uma verdadeira organização criminosa. Propuseram não 1, não 2, mas quase 50 ações durante esse período, ação trabalhista, já julgada pelo SERI e TRT, em 2 instâncias, acórdão, improcedente. Essa pessoa tentou buscar direitos na Justiça do Trabalho, fabricando fatos para atingir a imagem de uma advocacia tradicional lá na cidade de Manhuaçu, sempre no mesmo escopo, destruição de imagem, destruição de imagem. E ceda essa pressão, assine o cheque, porque eu quero ficar rica aos 22, 23 anos sem trabalhar, sem estudar, sem me sacrificar, porque há mecanismos da lei que estão me preservando e me protegendo. E esse é o propósito aqui hoje. Não há por que se manter essa situação absurda. A escritura é clara,
o prazo temporal é claro, havia exercício da posse por mim anterior, houve um afastamento já revogado, não há motivo legal para essa situação permanecer tal como está. É insustentável perante a lei. Eu sei que meu prazo regimental vai se encerrando, eu vejo aqui os 15 minutos. Quero pedir desculpas pelo excesso, pelo desabafo. É um verdadeiro filme de terror que eu vivo nesses 3 anos. Daria 10 temporadas da Netflix com muitos episódios, o tamanho do drama que se criou. Responder a mais de 50 ações fabricadas a título de abuso processual, assédio processual, buscando que a gente ceda num acordo patrimonial que eu registro aqui perante todos. Nunca irei ceder. Vou confiar na lei, no direito, na justiça até o fim. Porque eu não trabalhei uma vida inteira para ser sacrificado por um mecanismo legal que foi feito com a melhor das intenções, mas abriu uma brecha. Obrigado, senhores. Então peço o provimento do agravo, agradeço a todos e peço que nessa tarde todos sejam iluminados pelo Espírito Santo para fazer justiça a todos que aqui estiverem. Obrigado, boa tarde. Com a palavra, a doutora Elaine Oliveira da Silva, pelo agravado.